assistimos Thunderbolts e hoje vamos trazer um vídeo aqui com spoilers. Então, se você ainda não assistiu e não gosta de spoilers, já fecha esse vídeo, corre pro vídeo sem spoilers e depois que você assistir, corre aqui pra assistir esse também. Bem-vindos ao Easter Egg Social Club. Eu sou a Mari. E eu sou o Arthur. Então bora falar desse filme com spoilers, porque assim, estou muito animada pra falar. Nossa, nunca estive tão no hype nos últimos anos como eu estou agora. E vou dizer, eu não dava nada pra esse filme. Eu fui com a minha expectativa no chão. No vídeo sem spoilers a gente já falou um pouco sobre do que se trata Thunderbolts, mas assim, fazendo um resumo de novo, basicamente existem heróis, anti-heróis, numa vibe de Esquadrão Suicida, que é quando eles pegam vilões, meio anti-heróis, juntam numa equipe. Mas dessa vez... Vou resumir em 7 segundos. Eles são uma equipe de desajustados que são forçados a trabalhar juntos para poder sobreviver. E é isso. Eles são contratados pela Valentina Allegra de Fontaine, vulgo Julia Louis-Dreyfus, maravilhosa. Ela tá impecável nesse papel. Eles são contratados basicamente um pra matar o outro. Aí eles chegam numa cena... Essa cena é incrível. Essa cena é muito incrível. Inclusive essa cena... Que é a cena que eles chegam pra destruir. Eles são contratados ali pra se matar, eles não sabem disso. Eles são contratados pra fazer uma queima de arquivos ali. E impedir que alguém roube algo. E eles chegam ali na sala onde tá o Sentinela, que não tá lá inicialmente. E, nossa, eles começam uma treta ali que é muito boa. Tem uma parte que ela joga a faca, a Ghost rebate e ela voa no Walker. Então, assim, essa cena é muito boa. Na verdade, eu acho que essa cena, a gente já tinha visto ela antes de estrear. Eu acho que ela tá em algum trailer. Inteira não, mas a gente já viu parte dela no trailer ali. Sim. Mas a cena inteira é muito boa, a cena completa é muito boa. Eles chegam pra uma missão e basicamente eles olham um pro outro e falam: calma aí, eu vim te matar, tu veio me matar? Então ela contratou a gente um pra matar o outro? Vamos se unir. Eles chegam nessa conclusão ali e eles só querem ir embora dali, que a sala fecha, né? E eles só querem ir embora, mas eles são forçados a trabalhar juntos exatamente por isso, porque se eles não se juntarem, eles já vão morrer ali, pronto, já era, e a Valentina teria o que ela queria. E ali, naquela cena, basicamente, de repente, tem um cara lá perdidão, que não lembra de nada, um cara que se chama Bob, ele ajuda todo mundo a sair dali também, ele faz parte do time, e depois a Valentina captura ele e ele vira o Sentinela. Você quer explicar um pouquinho o que é o Sentinela? O Sentinela, ele é um dos heróis mais fortes da Marvel, na minha opinião, porque ele é muito, e não nerfaram ele nesse filme, ele tá muito overpower, só que ele não controla 100%, porque ele tem a contraparte ali que é o vazio, que isso é explicado, eu achei que isso é muito bem explicado, essa parte assim do porquê ele é assim, sabe, do porquê ele tem esse lado, e ele é uma pessoa que passou por muitas coisas quando era novo. E então ele é muito depressivo, ele é muito sozinho, ele se sente abandonado, que são questões que o filme traz pra gente, que a Florence Pugh e a Helena, ela se sente dessa forma, sabe? Ela, depois que ela perdeu a irmã, ela sente um luto muito forte, ela até tem uma cena ali que o pai dela fala, tipo, você não está sozinha, e ela fala, tipo, você não tava lá pra mim, sabe? Então ela vive esse luto muito forte. E logo que eles conhecem o Bob ali, eles já se identificam com isso. Porque ela fala que às vezes tudo parece vazio. O filme começa com a Florence Pugh e a Helena sozinha. E ela começa falando assim... É um monólogo dela ali de uns 10 minutos. De uns 10 minutos a gente entende o contexto dela, porque a irmã dela é a Viúva Negra que morreu em Vingadores Ultimato, e ela tá sentindo esse luto, e ela começa falando assim, tipo... por que... Por que eu faço isso? A minha vida não faz mais sentido. Qual é o objetivo, sabe? Qual é o meu propósito? Eu só sinto um vazio. Então, desde o começo, ela já traz que desde que a irmã morreu, ela sente um vazio e ela tá perdida. Ela faz 1 ano que ela não encontra o pai dela,
que é o Guardião Vermelho. A interação dos dois é muito boa. Muito boa, ela tem vergonha ali em muitos momentos do pai, que é muito incrível. E aí tem essa coisa também de ela se acho que são muitas camadas ali, a forma como eles abordam a depressão através de um personagem que é inspirado em quadrinhos e que já existe, que o vazio já existe, e que eles escolhem abordar isso através de fazer uma metáfora, uma analogia com a depressão, é muito legal. Porque a Helena se sente sozinha, ela se afasta do pai, mas ele também deixa claro pra ela que ela nunca esteve sozinha. E quando a gente fala de depressão, é também muito difícil você dizer que você precisa de ajuda, dizer que você se sente sozinho, dizer... Então, ela se sente dessa forma. E ela conhece esse cara que tá perdido. Nos quadrinhos, ele tem bipolaridade. Então, ele tem... Os sentimentos são sempre muito over, né? Então, assim, ou você tá muito potente, muito feliz, ou você tá muito mal, muito triste. E nesse caso, ele quando... Quem não tem dias assim, né? Todo mundo. Quem não tem dias assim, a verdade é essa. E aí a gente vai... No vídeo sem spoilers, você trouxe que achou que o Sentinela não foi tão bem desenvolvido. Eu achei que ele podia ter tido mais tempo de tela como Sentinela e como Vazio. Eu discordo um pouco, porque Mas é aquilo, é um filme que não é sobre ele em si, né? Sim. É sobre o grupo. E... Então, tipo, fica aceitável. É porque ele é tão contido dentro de si, esse filme, que ele não tem uma grande missão. Porque o que eles precisam fazer ali, basicamente, quando eles se juntam? Salvar o Bob e dar um chega pra lá na Valentina. Na verdade, tudo isso acontece porque a Valentina ela tá sendo investigada e estão pedindo o impeachment dela, do Sim. governo, porque ela é agente da CIA. E o Buck é deputado. E o Buck é deputado e está contra ela, caçando provas pra poder incriminar ela ali, pra poder conseguir o impeachment dela. E quando ele descobre que tem a equipe ali, o Walker, a Helena e a Ghost, eu não lembro o nome da personagem, mas é a Ghost. É a fantasma, E aí ele vai meio pra É a trás Ava. deles. Ava, isso mesmo. E ele acaba indo ali atrás pra pegar eles como prova, pra poder usar eles pra conseguir a sentença da Valentina. E meio que quando eles chegam ali, eles são forçados a trabalhar juntos por causa da ameaça que é o Bob. Que nesse momento a Valentina já conseguiu pegar ele, ela não sabia, porque eles são uma série de experimentos, foram feitas séries de experimentos e tinha sido descartado todos porque até então nenhum tinha dado certo. Ela não sabia nem da existência dele, de que tinha dado certo. E quando ela descobre, ela vai lá, busca ele, que tem a cena de quando eles estão fugindo ali, ela captura ele ali naquele momento e leva para as instalações ali dela, pra Torre dos Vingadores. Sim, que ela comprou. Ela comprou a Torre dos Vingadores, tá rolando uma reforma, mas é muito legal de ver essa cena, de lembrar as primeiras vezes que a gente viu aquela sala ali do Tony Stark, né? E ela faz ele se sentir acolhido, mas ela começa a dar ordens pra ele. E como ela captura ele, né? Porque ele tá junto com os Thunderbolts, que não tem nem esse nome ali até então, é só um grupo de pessoas. E pra fugir dali, ele se sacrifica. Então ele vai pra lá, toma um monte de tiro dos soldados. Que não fazem nem cócega. Nossa, essa cena é muito boa. E eu acho que é por isso que a gente consegue sentir essa conexão com ele. Porque você conheceu ele antes como Bob, como uma pessoa que tá perdida, que não lembra de nada. Ele ajuda todo mundo a sair dali, depois ele se sacrifica. E aí ele vira o Sentinela. Eu entendo o que você quer dizer quando
logo que ele O vira... visual dele tá aí perfeito, né? Nossa, o visual dele como sentinela tá perfeito. Muito bom, muito bom. E aí, isso eu entendo que é um pouco mais rápido, assim, né? Que ele vira o sentinela, e aí ele... É isso que eu queria, sabe? Eu queria ver mais tempo de tela do sentinela ali. Porque ficou muito boa a caracterização dele, tá muito parecido. Eles até fazem uma piada com o cabelo, que ele pinta o cabelo. E, meu, eu achei que ele podia ter mais tempo de tela com aquela roupinha ali bonitinha. Eu entendo, mas eu acho que tá super redondo. Mas eu acho que ele vem pro futuro ainda. Sim, e aí tem uma cena que é a cena do embate do Sentinela com os Thunderbolts, que é muito boa, porque ele é muito mais forte do que todos eles, até porque eles não são heróis que têm superpoderes muito... Apesar de terem 2 super soldados ali, né? Eles são super soldados, mas eles não têm nenhum deus. Ele é mais forte que todos os Vingadores juntos. Fácil. E eles falam isso. E aí tem até uma cena que durante ali a primeira briga deles, que a Helena fala, mas gente, todo mundo aqui só sabe bater? Não tem mais nada. Não tem ninguém voa, não, só sabe bater. É tipo isso, e assim, meu, de olho fechado e pé nas costas, ele malha todos eles. Sim. Na porrada. E é nessa cena, na cena onde eles enfrentam o Sentinela, que eu falei, agora aquilo ali é um time. Porque ele é muito mais forte que todos eles. Ele bate em todo mundo, ele derruba todo mundo. Ele arranca o braço do Buck. E aí quando ele arranca o braço do Buck... Ele arranca e joga no chão. Joga no chão, e aí é quando... Na hora que eles falam, bater em retirada, vamos fugir, deu ruim. Vamos... Aí a fantasma cata o braço do Buck e aí o Guardião Vermelho bota o Buck nas costas e fala, vambora! Não, é muito legal, mas nos vídeos que a gente fez de primeiras impressões, perguntaram, na verdade comentaram assim, por favor, diz que o Sentinela não é vencido na base da conversa. E eu vou dizer, sim e não. Ele é na base do abraço. Então, sim e não. Porque quando acontece toda essa luta ali e tudo mais... O Sentinela não, vazio, né? Quando acontece toda essa luta ali, eles descem e tal, se vêm ali na rua, começa a acontecer um monte de coisa, de destruição e tudo mais, porque o vazio apareceu lá no céu, tipo, começou a destruir as pessoas ali, fazer as pessoas virarem sombra só. E aí a Helena é ela que entra e fala assim, não, eu entendo isso, eu não vou deixar ele sozinho, e ela vai, enfrenta, e ela meio que vira ali uma sombra no chão, e todo mundo fala, mano, e agora? Todos os outros falam, e agora? E aí eles vão porque é pra ela não ficar sozinha mesmo, eles vão como uma equipe mesmo. E eu acho que, primeiro, né, a pergunta que o menino fez no vídeo de primeiras impressões é, o Sentinela foi derrotado numa conversa? O Sentinela não, ele não foi derrotado. Não, mas você entendeu. Mas ali eles viram que não dava pra lidar com ele, e ele mesmo falou pra Valentina, tipo, mano, você tá mandando em mim? Você tá mandando em mim? Eu sou um deus. Você mesmo disse que eu sou mais forte que todos os Vingadores. Então eu que vou mandar aqui, eu que vou fazer do meu jeito. E aí o vazio toma conta de tudo. E aí, por isso que pra mim a Helena é muito foda, porque ela se coloca nesse lugar de, cara, eu entendo o que essa pessoa tá passando, eu sinto como ele se sente, então eu vou me sacrificar de alguma forma, eu vou entrar ali pra tentar resgatar ele, e ela não desiste, e ela fala, não... E é aí que a gente descobre, né? Quando ela meio que morre, na verdade ninguém tá morrendo, eles estão indo todos ali pra coisas dentro da cabeça, de coisas traumáticas que eles viveram, sabe? Ela revive o primeiro teste dela na Sala Vermelha, que já tinha passado. Sim. E assim, ela
ela entende que ela pode mudar as coisas ali, ela entende que tá dentro de uma ilusão e ela vai indo atrás de achar o Bob, porque o Bob tá preso em algum canto ali dentro. E aí quando ela encontra, quando eles começam a conversar e ela fala, mano, você não tá sozinho. Ele fala, não, mas é normal as pessoas me abandonarem e tudo mais. E ela fala, não, você não tá sozinho. E nisso chegam os outros integrantes ali do Thunderbolts. E aí no final, respondendo a pergunta dele finalmente, não é na conversa, é na porrada. Ele vence o vazio ali dentro da mente dele, mas é na porrada. É na porrada, inclusive, era o que o vazio queria. Que ele batesse até matar. Porque ele não ia ter mais luz. Ele ia ser só trevas, o vazio ia conseguir dominar tudo ali. E é quando realmente a gente vê mais uma vez a equipe funcionando e trabalhando. Porque ela vai lá e segura ele. E que ele tá malhando ele no soco, sabe? O Bob tá malhando o vazio no soco. E ela vem e segura, mas ela não consegue segurar. Nisso já vem o John Walker, também ajuda a segurar. Vem o Buck, vem a Fantasma e por fim vem o Guardião e abraça, sabe? Sim, é isso. E é muito bom porque você tem várias camadas num filme tão simples, entre aspas, porque você tem uma líder. Isso é muito bom, porque é uma líder mulher. A gente sabe que a Marvel... E eu vou dizer, eu achava que o líder ia ser o Buck. Mas ela, com certeza, é a protagonista. O Buck, ele vem nesse lugar de experiência, né? Igual a gente falou já. A gente falou isso no vídeo sem spoiler, que ele vem nesse lugar de experiência mesmo, que ele é um cara bem mais velho, ele já passou por muita coisa, ele foi usado, né, como uma arma em outros momentos, ele fez coisas que faz mal pra ele, mas ele entendeu que ele podia ser o herói, ele podia lutar pelo bem, e aí ele fez essa virada e o Buck vem pra falar, galera, façam a virada de vocês também, porque a Helena, ela tem o peso da culpa muito grande. E o filme também fala sobre isso, porque é sobre normal. Culpa, sobre redenção também, né? Sim, é muito normal, acho que todo mundo... Sobre você se perdoar. Exato, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já passou em algum momento da vida. Todo mundo já viveu alguma coisa que você se arrepende, que você acha que você não agiu da maneira certa, ou que você não lutou o suficiente, não importa. E aí você lida com essa sombra de todo dia aquilo tá ali em você. E esse filme é muito sobre isso também, de você abraçar a sua... Você se perdoar, porque é muito comum a gente conseguir perdoar o outro, mas perdoar a gente... Às vezes é muito difícil. No geral, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito mais cruel comigo do que com qualquer outra pessoa. E eu acho que isso é muito geral, assim. As pessoas se cobram muito. Principalmente mulheres. E aí, quando você vê o filme falando sobre isso e você vê uma líder mulher dentro da Marvel, porque a gente não tem ainda nenhum filme onde a figura principal é uma mulher e agora a gente tem a Helena. E quando a gente tem esses filmes não vão bem. Então... Verdade. Enfim, eu fiquei muito feliz com isso. Então você tem uma líder, você tem um cara mais experiente, que é o conselheiro da galera, mas você tem todo o trabalho do time. Sim. E aí tem aquela cena também que tá caindo meio que uma parede, assim, e aí eles seguram, um vai segurando. Nossa, essa cena é muito boa, porque tá caindo uma estrutura ali de prédio. Eu não lembro quem é o primeiro a segurar. Eu acho que é o Guardião. Não, ou o Guardião ou o agente. Eu acho que é o agente americano, né? O John Walker. Ele chega ali pra segurar, pra não esmagar uma criancinha. E ele não vai conseguir. Claramente ele não vai conseguir. E aí nisso já vem mais um, e vem mais outro, e vem mais outro. E quando eles estão juntos, eles conseguem vencer. Então é mais uma vez aquilo que eles falam durante o filme inteiro. Pô... Sozinho a gente não é ninguém, mas juntos eles conseguem fazer a diferença, sabe? Esse filme é sobre a interação entre eles e isso acontece não só no Vamos Nos Apoiar, todas essas pessoas precisavam
dessa família, que eram pessoas que estavam sozinhas de alguma forma, e aí você encontra uma rede de apoio entre si, mas também é muito engraçado como eles interagem entre si. É um filme muito engraçado. Eu adoro como o agente americano é zoado. Ele é zoado o filme inteiro. Ele é zoado o filme inteiro. Nossa, eu queria muito um edit de todas as coisas que chamam ele. É Capitão América do Camelô, é Capitão América da... Segunda divisão, do grupo de do acesso. É muita piada boa, muita piada boa. Sim. E eu achei uma coisa muito legal que a gente ainda não falou. Todo o marketing que a Disney fez no filme, de fazer uma caixa de cereal, de trazer os posters ali, tudo é ideia do Guardião Vermelho no filme. Sim. Pra equipe dos Thunderbolts, porque eles são os Thunderbolts, sabe? Porque o Guardião Vermelho, ele quer uma equipe. Tanto é que no começo do filme a Helena chega lá e ele fala, ai, tô bem. Aí depois ele fala, não, me bota pra trabalhar. Fala pra Valentina que eu quero trabalhar. Não, mas você não disse que tava bem? Não, tá minha vida... É claro que eu menti, minha vida tá horrível, virando do avesso. Eu quero trabalhar. E aí ele quer montar um time, ele quer... Ele é o que mais queria aquela equipe, né? E aí ele começa a pensar do tipo, putz, se a gente tiver um time de herói, a gente pode estar numa caixa de cereal, a gente pode estar em vários lugares. E é muito bom que realmente esse é o marketing do filme. Sim, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, pra finalizar, temos aqui duas coisas que precisam ser faladas. 3. As 2 cenas pós-créditos e o final do filme que nos explica o porquê do asterisco. Se você não tá esperando muito spoiler, agora é muito spoiler. Nós fomos apresentados aos... Novos Vingadores. Eles são intitulados no final do filme como os Novos Vingadores. Acaba o filme com eles sendo os Novos Vingadores. Rolam os créditos. Tem a primeira cena, que é uma cena engraçada falando exatamente do cereal. Porque eles viraram uma caixa de cereal. É muito bom como esse final acontece, porque eles conseguem derrotar o vazio, eles voltam, encontram a Valentina. A Valentina é uma FDP e ela... Antes ali da primeira cena pós-créditos, que o filme finaliza dizendo, esses são os Novos Vingadores. Todo o crédito que é passado ali, até a primeira cena pós-créditos, que não é no finalzão, são manchetes de jornais ou coisas de televisão, tipo, duvidando. De tipo, nossa, sério, eles são os Vingadores? Não, isso aí não vai dar certo, sabe? Isso é coisa eles da Valentina. Sendo postos à prova, sabe? Pelo público, pelas pessoas de Nova York ali e tudo mais. E aí depois a gente tem a segunda cena pós-créditos, né? Que mostra um salto temporal ali de 15 meses, se eu não me engano. Sim. E eles estão na Torre dos Vingadores, exercendo a função de Vingadores, com uniforme de Vingadores, o azinho de Avengers, e a Helena como líder, que ela Sim. foi o filme todo, ela realmente ali nos mostra ser a líder dos Vingadores, dos Novos Vingadores. E eles recebem uma mensagem dizendo que tem uma ameaça do espaço vindo. Somos apresentados a nave de Quarteto Fantástico. Sim. E acaba. Não, isso Nossa. é muito bom, porque... Até me arrepio. Nossa, a gente vai fazer um vídeo só sobre a cena pós-créditos. E quem faz eles virarem os Novos Vingadores é a Valentina, porque a Valentina, ela sai ilesa ali até o filme termina com a Helena chegando no ouvido dela e falando... Agora você é nossa, enquanto elas estão de frente para os jornalistas todos apresentando... Em frente de toda a imprensa. De toda a imprensa, porque é isso que acontece, né? Eles iam atrás dela, da Valentina, e a Valentina dá um jeito de enfiar eles no meio de uma coletiva ali de imprensa... Absurdamente grande. E aí, do nada eles se veem, tipo, ao vivo, e eles falam, vocês são os Novos Vingadores, e eles estão tipo, entendi... E aí ela fala, tudo bem, mas agora você é nossa. É isso. Gente, esse aqui foi nosso vídeo com spoilers de Thunderbolts. Se você curtiu, já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e bora pros próximos. É isso, não esquece de dar o like, que é muito importante. Beijo!